A graça e a paz, irmãos, paz, Senhor Jesus, para todos. Irmãos, eu desejei fazer esse vídeo para fazer uma declaração a respeito do meu afastamento, da minha presença nos cultos da Congregação Cristã no Brasil. Por enquanto eu estou afastado. Eu queria que a Irmandade soubesse o motivo, qual foi que fez com que eu me afastasse. Não digo que não voltarei um dia a congregar firme, porque eu não sei, o dia de amanhã pertence a Deus. Mas por enquanto, irmãos, eu estou afastado. Ultimamente eu não tenho congregado. Há uns tempos atrás eu ainda estava congregando lá com minha família, lá no Pindobal, por consideração aos irmãos, que os irmãos não têm nada a ver, não têm culpa nenhuma da situação. O motivo, irmão, é que há muito tempo que eu já venho sentindo algo que não estava bem a respeito das pregações, das posições, aplicações e também das injustiças cometidas pelos pregadores e pelos anciãos. Fui descobrindo através também da internet, a situação que vem acontecendo com o ministério, a aplicação das coisas, as injustiças, e foi aumentando a situação cada vez mais. Aumentando, nós vendo os escândalos, tanta coisa, irmãos. E o maior escândalo que me abalou foi quando eu soube a respeito do irmão Nicolau, servo de Deus, que na época do irmão Jorge Cury, aconteceu aquela situação lá, aquele grande escândalo que está na internet aí para todos ver. Se alguém pegar e pesquisar na internet a respeito do irmão Nicolau, vai ficar sabendo da situação. Depois teve aquela situação daquele irmão dos Olivas, Gerdel Olivas, que era parente deles, Ele tem um parentesco muito grande com pessoas do ministério. Ele trabalhava lá na central, ele conta tudo, ele expõe toda a situação do que acontecia lá no Brás. Ele fala que lá tinha muita bebedeira, muita cachaçada e outras coisas mais. Então, irmãos, além disso, eu tinha já visto também muita coisa aqui conosco, aqui na região mesmo. Tanta injustiça, alguns anciãos muito ignorantes, brutos, envergonhando pessoas nos cultos, na Santa Ceia. Eles não têm esse direito, então isso muito me abalou. E o maior motivo é a falta da exposição da palavra nas escrituras, ou seja, a exposição do evangelho, certo, irmãos? Não é exposto o evangelho, mas a pregação ela é com base em pensamentos e não focado no que foi lido. Não tem exposição, explicação da palavra, certo, irmãos? Eu amo a Irmandade, amo os irmãos em geral, tanto do ministério como a Irmandade. Mas no momento eu não tenho mais condição, por enquanto, de congregar, porque Deus abriu meu entendimento para entender o evangelho. E sem falar nas injustiças que acontecem, uma atrás da outra. Os irmãos a maioria dos que são do ministério, muitos não pedem perdão quando eles erram, não voltam atrás.
E também tem aquela parte daquele irmão que abriu a igreja de Jandira, Samuel, Samuel Trevisan, acho que é Samuel Trevisan. Ele abriu a igreja de Jandira, aquela situação também, depois teve aquele escândalo muito grande e ele voltou a subir no púlpito por causa de amizade, né? Que quando tem amizade, quando eles conseguem alguma coisa, a pessoa pode ter feito o que for, eles dão um jeitinho de botar um pano quente, mas se for uma pessoa que não tem nome, que não tem amizade com eles, eles fazem o que eles querem, derruba as pessoas, certo? E também, louvado seja Deus, tem também outros e outros escândalos a respeito do pecado de morte, que muitas pessoas foram prejudicadas, muitas pessoas foram humilhadas e muitas pessoas foram jogadas fora. Então tudo isso fez com que abalasse a minha presença na congregação. Eu não consigo mais, por enquanto, estar no meio desse. Eu detesto a injustiça, irmãos. Eu detesto a injustiça. Não quer dizer que eu não visite os irmãos, não quer dizer que eu não possa participar uma vez ou outra, certo, irmãos? E por último, agora teve um irmão que, por eu estar desse jeito aqui, ele disse que eu apostatei da fé. Um grande irmão, um amigo meu, gosto muito dele, não continuo gostando, continuo amando, mas essa posição acaba com que faz com que a gente não suporte certas coisas, porque somos seres humanos também. E outra coisa, os irmãos têm essa de que só tem salvação na congregação. Irmãos, eu não creio que Jesus Cristo é propriedade de nenhuma denominação. A salvação está em Jesus e a pessoa que procura conhecer Ele, se aproximar dEle, viver a palavra dEle, né? Se reconhecendo que a salvação não está nos meus feitos, embora o servo de Deus deve andar, né, ter um comportamento cristão, né, não viver no pecado, embora não tem esse que não cometa alguma falha, algum pecado, alguma coisa, mas o verdadeiro cristão, ele não vive praticando o pecado e nem a injustiça. A situação do irmão Miguel Espina com o irmão Nicolau foi muito terrível, muita injustiça. Entendeu, irmão? Se os irmãos quiserem assistir, é só procurar aí na internet, colocar assim, caso do irmão Nicolau. Pronto, vai aparecer logo, né? E vocês vão assistir, ver a injustiça terrível cometida pelos irmãos do ministério. E, além disso, teve aqui os demais que concordaram, né? Uma justiça daquela não podia acontecer no meio de um lugar que diz que é a graça do Filho de Deus, que é a obra de Deus. E se fosse essa só, tudo bem. Mas é uma atrás da outra. Quando eles querem derrubar uma pessoa, eles inventam qualquer coisa. Com o irmão Nicolau, inventaram que ele era gay, que era um homem gay. Pagou a um homem lá chamado Sérgio para dizer que ele teve caso com Sérgio. Depois Sérgio veio a público e desmentiu tudo. Teve também o irmão que era diácono, que também tentou se retratar, tentou consertar o erro, mas acabou que o irmão Nicolau faleceu sem receber, né, essa mensagem, sem ser reconhecido que foi um erro, foi uma fraude, né, irmãos? Aleluia. Sem falar também a respeito de que antigamente os irmãos diziam que